Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, hoje celebramos a grande solenidade de Pentecostes. Com a festa de Pentecostes encerra-se o tempo pascal. Contudo, se olharmos bem, Pentecostes tem o poder de perpetuar a Páscoa. Sim, porque o Espírito, só ele, só o Espírito Santo, faz o ressuscitado continuar conosco, viver conosco, estar sempre conosco. Com Pentecostes, então, a Páscoa, ou seja, a força dessa passagem inimitável, que é a passagem da morte para a vida do ressuscitado, se mantém conosco. A força dessa Páscoa, dessa passagem, se perpetua conosco pela ação do Espírito Santo. É nesse contexto que aparece o Evangelho de hoje, tirado do capítulo 20 de São João, versículos de 19 a 23. É o mesmo texto proclamado na oitava da Páscoa, com exceção ali dos versículos 24 a 31, que é o encontro com São Tomé. O cenário era o seguinte: portas fechadas por medo dos judeus. Reparem que era o primeiro dia da semana, ao anoitecer. Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas porque estavam com medo dos judeus. É curioso porque muitas vezes nós não percebemos que esses homens estavam apavorados. O mestre havia sido crucificado e eles temiam serem os próximos. Mas eis que Jesus aparece no meio deles e diz: "Pax vobis." É a saudação que está ficando característica, minha gente, do Papa Leão XIV. Toda a fala dele, ele tem começado com essa expressão. Foi assim, inclusive, quando ele apareceu na bancada após o Habemus Papa. "A paz esteja convosco." Então vejam bem, a paz esteja convosco transcende aqui a mera fórmula de cortesia semítica, ou seja, o shalom dos judeus. É mais do que isso. Jesus está falando da paz que foi profetizada por Isaías, da paz que é fruto da reconciliação entre Deus e a humanidade, operada pelo sacrifício pascal, pelo seu próprio sacrifício na cruz, entregue ao seu Pai na força do Espírito Santo. Interessante que ele diz duas vezes: "A paz esteja convosco." Pax vobis. E por quê? Será que os apóstolos eram surdos? Não. É que existe a paz humana, aquela paz romana, mantida pela espada, e existe a paz de Cristo. A primeira vez ele promete essa paz, a segunda ele dá a paz, ele comissiona a paz. Pois bem, depois disso, ele mostra os lados, mostra as mãos. O que eu acho realmente fascinante, ele mostra as feridas. Porque ninguém mostra suas feridas a qualquer pessoa, não mostra. Depois, outra coisa, mostrar as feridas, é mostrar a sua própria identidade, a identidade mais profunda. É como se ele mostrasse aquelas feridas dizendo: "Sou eu mesmo, porque carrego as minhas cicatrizes. Vejam, sou eu." Mas aí vem o ápice da solenidade de hoje, porque simboliza exatamente a efusão do Espírito,
o gesto do sopro. Enquanto Lucas nos dá fogo, vento e poliglotas instantâneos, João nos dá algo mais íntimo. Jesus sopra, soprando. O Evangelho disse claramente, está lá no versículo 22, ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Vejam, o sopro é vida, é pneuma, é ruá. Então reparem que o verbo mesmo usado aqui é o mesmo verbo usado em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão. Quando Deus deu aquele sopro vital, aquele sopro que conferiu vida a Adão. Então aqui nós estamos diante de uma nova criação. O Espírito Santo é o beijo entre o Pai e o Filho. E esse beijo agora é dado em nós, é colocado em nós. Meu Deus, que grande dom é o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, com o Espírito Santo, há o início de uma nova presença no mundo. Vejam, Pentecostes é uma coisa que não cabe na nossa mente. Sim, porque hoje nós celebramos o momento em que Deus decidiu fazer algo absolutamente insano dentro dos padrões humanos. Ele decidiu habitar em nós. Sim, o Criador do universo, aquele que Santo Anselmo definia como o ser do qual não se pode pensar nada maior, decidiu fazer morada em vasos de barro como nós. É uma coisa realmente que nos transcende. Entendam, meus irmãos, sem Pentecostes, o cristianismo seria apenas mais um movimento judaico que teria certamente desaparecido nas brumas da história. Mas aconteceu algo. Aconteceu Pentecostes. E o que é Pentecostes? A palavra Pentecostes é uma palavra que vem do grego, quer dizer 50º dia. Como assim, João? Deixa eu explicar, prestem atenção. Os judeus têm 3 grandes festas. A primeira é a festa da Páscoa, né? Aquela que foi também introduzida no cristianismo. A segunda é a festa que é 7 semanas após a Páscoa, é a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E a terceira é a festa das tendas. Hoje nós estamos celebrando a segunda festa, a festa de Pentecostes, dos 50 dias após a Páscoa, chamada de Shavuot, que também foi introduzida no cristianismo, mas com outro sentido. O povo vivenciava essa festa exatamente para celebrar as colheitas. Era uma festa inicialmente agrícola. Depois ela se tornou uma festa que celebrava o dom da lei, né? Ou seja, que era exatamente a aliança de Deus com o seu povo, a libertação do povo. Isso tudo, minha gente, era no Antigo Testamento. Mas essa lei tem um novo rosto no Novo Testamento, no cristianismo. Pois bem, assim como se colhiam os frutos da Páscoa judaica, que eram frutos, por sua vez, simbólicos, agora o ressuscitado fará que seus discípulos colham o maior fruto da Páscoa cristã. Aliás, o maior fruto de todos, que é o Espírito Santo. Mas vejam, quem é o Espírito Santo? Se a gente não entende isso, a gente vive como alguém que tem um super carro, uma Ferrari na garagem, mas não sabe que existe a chave para ligar este carro. Então, entendam, quem é o Espírito Santo? A verdade é que nós vivemos como se o Espírito Santo fosse uma espécie de primo pobre da Trindade. Nós conhecemos o Pai, amamos o Filho, a história de Jesus é realmente irresistível, mas o Espírito Santo. É aquela pomba, né? Não. O Espírito Santo é fogo, é fogo. É por isso que os mártires cantavam enquanto eram devorados pelos leões. Vocês acham que Inácio de Antioquia era masoquista quando escreveu "Sou o trigo de Deus que os dentes das feras me moam"? Não, meus irmãos. Era o Espírito transformando medo em amor, pavor em entrega absoluta. O Espírito nos faz passar do eu não posso para o com Deus,
tudo é possível. Porque Pedro, aquele pescador que negou Jesus 3 vezes, de repente sai pregando para milhares. Prozac? Alguma medicação? Autoajuda? Não. Foi o Espírito Santo. É aquilo que diz São Cirilo de Alexandria. O Espírito Santo faz de pescadores teólogos, de covardes mártires, de pecadores santos. É aqui que está o ponto central. Sem o Espírito Santo, meus queridos, seríamos apenas um clube de fãs de um rabino. Com ele somos o corpo místico de Cristo. Vejam a diferença. Sem o Espírito Santo, São Francisco seria apenas um playboy de Assis com tendências ecológicas. Com o Espírito, ele reconstrói a igreja. Sem o Espírito, Teresa de Calcutá seria apenas uma freira albanesa com complexo de madre. Com o Espírito, ela se torna o amor de Deus abraçando os leprosos. É bonito o hino das vésperas de hoje. O hino diz: o Espírito Santo é o fons vivus, é a fonte viva. Realmente, ele é a fonte viva que se doa. Ele é a fonte viva de uma vida feliz. Ele é a fonte viva da missão que nos foi dada. Ele é a fonte viva de homens e de mulheres que se entregam, que colocam sua vida a serviço do Evangelho e da causa de Jesus Cristo. É o Espírito a fonte viva da igreja. Aliás, foi nesse dia que nasceu a igreja. O Espírito desceu sobre aqueles que estavam ali e num movimento tremendo encheu aqueles homens de algo que a teologia chama de parresia, que é uma coragem, uma ousadia que só o Espírito pode dar. Eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, tão impregnados, que Pedro levantou-se, saiu e foi pregar. Alguém poderia dizer: gente, João, mas o Evangelho não disse que eles estavam com as portas trancadas, eles estavam apavorados, com medo dos judeus? Pois é, meu irmão. Isso é o que o Espírito faz conosco. Transforma o medo em coragem, em dinamismo, em movimento. O Espírito nos impele, nos movimenta, nos insere na dinâmica do anúncio daquele que tudo fez e faz em nós. Portanto, a missão da igreja só se realiza de verdade se for na força do Espírito, na presença do Espírito, pelo Espírito, com o Espírito e no Espírito. É Ele que faz tudo. Ele é Deus verdadeiramente. Às vezes há uma confusão, as pessoas dizem: eu sou muito devota do Espírito Santo. Não é uma boa frase, não é, minha gente? Não é uma boa frase. A gente pode ter devoção pelos santos, mas o Espírito não. O Espírito a gente adora, porque o Espírito Santo, ele é Deus com o Pai e o Filho. Meus queridos irmãos, nesta grande festa que é Pentecostes, não achemos que já pedimos o bastante, mas peçamos mais uma vez: vem, Espírito Santo. Simples assim, sem fórmulas barrocas, sem latinismos, sem estrangeirismos. Não, apenas vem. É bonito porque o Espírito não precisa de PhD para agir. Não, ele precisa de disponibilidade. Se nós nos dispormos, ele agirá. Ele será presença contínua em nós. Rezando, meditando para esse episódio, eu escrevi um poema. Eu quero ler um trecho dele, mas vou pedir para o pessoal do projeto, responsável aí pela comunicação, postar no Instagram do projeto. Terminando esse episódio, eu quero ler para vocês. Escutem, por favor. Sem o Espírito, somos órfãos vagando no deserto da existência. Com o Espírito somos filhos que clamam: Abá, Pai. Sem o Espírito, a palavra de Deus é arqueologia, texto antigo em língua morta. Com o Espírito não. Com o Espírito, a palavra de Deus é lâmpada acesa no caminho, espada que penetra até as vísceras da alma, verbo vivo que habita entre nós. Sem o Espírito, o sofrimento é absurdo, cruel e inútil.
pedra de tropeço que nos faz blasfemar, prova de que Deus nos abandonou. Com o Espírito, não, meus irmãos, com o Espírito, a cruz se torna caminho de glória, a dor se torna indispensável no amadurecimento do homem, e até a morte é véspera de ressurreição. Sem o Espírito, o perdão é impossibilidade matemática, a misericórdia é fraqueza e a vingança parece justiça. Com o Espírito, perdoar é participar do coração de Deus. A misericórdia é força que reconstrói e o amor vence todo o mal. Sem o Espírito, a esperança é otimismo ingênuo, negação dos fatos, alienação que recusa ver a realidade. Com o Espírito, a esperança é olhar sobrenatural, certeza de que um outro preside a condução de nossas vidas, âncora fincada no transcendente. Sem o Espírito, a morte é o fim de tudo, vitória definitiva do nada, porta que se fecha para sempre. Com o Espírito, morrer é adormecer no Senhor, é se deparar com a face daquele que sempre quisemos ver. É o abrir-se da porta que não se fechará mais. Vem, Espírito Santo. Sem ti somos barro seco, contigo somos templos vivos. Sem ti a fé é ideologia, contigo é experiência transformadora. Sem ti o cristianismo é apenas ética, contigo é ressurreição. Sem ti Cristo é saudade, contigo é presença real. Sem ti a igreja é uma ONG, uma instituição política, contigo ela é portadora do fogo, da verdade que ilumina o mundo. Sem ti somos servos do medo, contigo somos filhos da liberdade. Vem sopro criador, vem fogo divino, vem doce hóspede da alma, pois sem ti nada somos, mas contigo tudo podemos. Amém. Meus irmãos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Durante esse mês de junho, no mais tardar julho, nós teremos uma grande novidade. Iniciaremos as transmissões destas meditações aos domingos na Rádio Espinharas de Patos. Deus nos leva onde Ele quer que estejamos, que assim aconteça com todos nós. Como dito, com a festa de Pentecostes encerra-se o tempo pascal. Na próxima semana celebraremos a solenidade da Santíssima Trindade. É importante lembrar também que na próxima segunda, ou seja, segunda após a festa de Pentecostes, que nesse ano será agora segunda, dia 9 de junho, é claro, a Igreja celebrará a solenidade de Maria, Mãe da Igreja, uma solenidade que foi criada pelo Papa Francisco. Que a doce Virgem Maria, presente no cenáculo de Pentecostes, nos ajude a manter a contínua prece em nossos lábios. Vem, Espírito Santo. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Celebrará seu mistério pascal. Aleluia. Aleluia,